Bom dia, Amanda. Triste notícia, o garoto de 16 anos atingido por aquele canalha, que já tem um segundo suspeito preso também, não é? Eu não sei se foi aquele que o prefeito me falou que tinha vibrado com a notícia do ataque à escola, sei lá quem foi, mas tem um segundo suspeito preso e a gente precisa parar com essa história de depois de atentados como esse, da gente pensar em reunir a sociedade e ver o que vai fazer. Já aconteceram muitos ataques, 3 só esse ano, mais que nos Estados Unidos, onde isso acontece há séculos. Não é? Então, precisamos parar de ver o que vai fazer e tomar medidas legais e preventivas para que isso não aconteça mais. Bom dia, Amanda. Tá frio aí em Curitiba? Deve estar, né? Bom dia, Morei aí em sempre 79, frio. Deus me livre e guarde. Eu morei em 79, aí o que eu passei de frio na minha vida. E era muito frio, depois esquentou. Mas era muito frio, naquela época era muito frio. Me lembro até do Cid Moreira. Olha, o Cid Moreira abrindo o Jornal Nacional, dizendo dia vira noite em Curitiba. E era mais ou menos isso, um frio terrível. A gente não tinha muita grana e não tinha esse vaporizador, então a gente usava aquele ebulidor de café, botava dentro de uma chaleira para a gente poder respirar, porque era um frio e um ar muito seco, uma linda cidade, uma das cidades mais lindas que eu vi, morei na minha vida. Com uma certa dificuldade, mas morei, passei por isso. Eu era muito jovem, era o começo da minha carreira, tinha que viajar muito, as distâncias são longas no Paraná, são 600, 700 quilômetros, a Matilde ficava em casa com 2 crianças pequenas, às vezes 3, 4, 5 dias, terrível, 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 mas graças a Deus encontrei bons amigos aí e uma cidade linda que eu tive a honra de morar. Pois não, Amanda, bom dia. Bom dia. A segunda vítima do respiratória, né, e não reagiu às manobras de ressuscitação, teve aí a sua morte registrada oficialmente, viável, né, nesse caso de parada cardíaca. Ele era namorado, aconteceu por volta das 9 horas da manhã de ontem. Você falava de medidas preventivas, né, Datena? O caso teve a ajuda do botão do pânico. Em 3 minutos, o atirador ele teria usado contra os 2 adolescentes, Luan, de 16 anos, e Caroline, de 17 anos de idade. Ele tinha, o atirador, né, 21 anos, sacou 5 pessoas teriam acionado no total a ferramenta que permitiu que a polícia tomasse uma atitude imediata aí. Esse botão do pânico que foi implementado aí na esteira do ataque, registrado em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, em abril desse ano, visitado o colégio Helena Collodi no mês passado. E essas apurações também definiram que o médico e psicológico especializado. Você perguntou também sobre outras pessoas. Um adolescente de 1 anos foi preso ainda na noite de ontem. Bom, ele pode ser esquizofrênico, talvez até prisão perpétua. Ele não pode mais conviver. Imagino que seja assim o rito judiciário. Se ele for em manicômio judiciário, você faz o exame criminológico. Significa que um psiquiatra forense ou alguns psiquiatras forenses examinam o cara, Código Penal, que a gente não usa e que precisa começar a usar. Tem necessidade absoluta de começar a usar, para que essas pessoas não voltem às ruas e cometam delitos. Só para entender, bom, primeiro o botão de pânico funcionou, já é alguma coisa. Né? Agora, até de guardas municipais, com divisões que feito perigosos em conversas pela internet. Respondia por uma tentativa de homicídio, usava sites de neonazistas e conversava pela internet. Se ele tivesse sido detectado antes por divisão de crimes virtuais, esse ataque não teria acontecido. Já melhorou? Melhorou. Botão de pânico talvez tenha evitado a internet e pronto, acabou. E tem ratos terroristas ou coisas que tais, entendeu? Para tirar essa gente nojenta. Né? Tem gente nojenta que segue os preceitos de Hitler, que foi o pior demônio que passou sobre o planeta, para ser eliminadas da sociedade com cadeia. Escolhe mais, hein? Se tivesse lá o tal bastão de detector de metais, só o bastão, né? O cara fala assim, o cara tem 21 anos, o que ele está fazendo aqui na escola? Veio procurar com 7 carregadores.
Então, por que que pelo menos isso a gente não avança? Tem que avançar na prevenção e melhorar para evitar que maldosos, neonazistas, fascistas entrem em merenda. O professor é mal pago. Para onde vai o dinheiro da educação no Brasil, que é um dos ministérios mais fortes do país, recebe uma grana violenta, nos estados a mesma coisa. Para onde vai? É uma roubalheira de malucos entrem dentro da escola. Já melhorou, o botão de pânico funcionou, está tudo certo. Acho que professores atuaram para conter o cara também, entendeu? Mas não pode o cara chegar nem na porta da escola. Ele tem que ir para a porta da cadeia antes que ele faça isso. Pelo que eu entendi, tem o cara preso e mais 2 presos, é isso? Isso mesmo. O termo daí seria, né, o adolescente foi apreendido, então temos 2 presos, os 2 homens de 21 anos, que teriam contribuído aí, ajudar, afirmou em depoimento para o delegado estudado na escola, até por isso que ele usou o